Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma revisão sobre as seções cônicas na forma polar. Vai ser importante a gente entender bem esse assunto porque ele vai ser relevante quando a gente discutir a força do inverso do quadrado da distância. Então vamos começar definindo uma seção cônica. É simplesmente uma interseção de um plano com um cone. Aqui, por exemplo, eu tenho um cone. Sempre eu vou considerar as duas porções do cone. E aí eu corto esse cone com plano. Então, se o plano for paralelo a uma geratriz do cone, essa aqui é uma geratriz. Então, a interseção vai ser essa curva que eu tenho aqui, vai ser uma parábola. Essa pode ser a definição geométrica de uma parábola. Se o plano não estiver paralelo a uma geratriz, aí tem duas opções. Ou o plano vai cortar apenas uma porção do cone, nesse caso eu vou ter uma elipse, ou ele vai cortar as duas porções do cone, aí nesse caso eu tenho uma hipérbole. No caso da elipse, quando o plano corta só uma porção do cone, eu posso ter um círculo ainda como caso particular. Basta que a normal do plano seja paralela ao eixo do cone. Aí eu tenho um círculo. Essa aqui é a definição geométrica. Eu quero agora escrever essas seções cônicas na sua forma polar. Então, vamos fazer uma definição analítica agora dessas seções cônicas. Então, para qualquer seção cônica, a gente define ela ou constrói ela da seguinte maneira. Primeiro, a gente escolhe um ponto qualquer no espaço F. Esse ponto F é chamado de foco. E escolhe uma reta, um segmento reto, L, que é chamado de diretriz. Então, dado esse foco e essa diretriz, a gente vai construir a seção cônica da seguinte maneira. A gente pega todos os pontos Qs que satisfazem essa expressão aqui. O segmento FQ, ou seja, esse segmento aqui, F até um ponto Q, dividido pelo segmento Q até a diretriz, ou seja, QL, esse segmento aqui, ele entra perpendicularmente na diretriz, assim. Isso aqui tem que ser um número maior ou igual a zero. Vamos chamar esse número de epsilon. Isso aqui é a definição da seção cônica. Ela é formada por todos os pontos Qs que satisfazem essa equação. Aqui eu tenho um exemplo. Todos os pontos Q satisfazendo aquela equação vai me dar essa curva em branco aqui. E aí eu posso variar o valor desse epsilon, aí eu tenho uma seção cônica diferente, né? Ou uma parábola, ou uma elipse, ou uma hipérbole. Esse epsilon ele é chamado de excentricidade da cônica. Se o epsilon for menor que 1, lembrando que ele é sempre maior ou igual a zero, eu tenho uma elipse. Em particular, epsilon igual a zero, eu tenho um círculo. Se o epsilon for igual a 1, eu tenho uma parábola. E se o epsilon for maior que 1, eu tenho uma hipérbole. Então, assim que eu posso construir as diferentes seções cônicas. E aí eu posso mudar o tamanho dessa seção cônica. Mudar o tamanho dela, basicamente, a gente faz mudando o valor desse P. Então, P é chamado de semilatus rectum. Ele é definido como o segmento que vai de F, do foco, até a seção cônica. E ele é paralelo à diretriz. Então, se eu pegar um P grande, aumentar o valor de P, eu vou ter uma cônica maior.
sem mudar a característica dela, se ela é uma elipse, se ela é uma parábola, se ela é uma hipérbole. Então, P só muda o tamanho. Bom, vamos escrever a forma polar, então, dessa cônica. Vamos notar o seguinte, vou olhar para esse ponto aqui. Estou bem aqui. Então, esse segmento aqui, P. Esse ponto que está aqui, ele tem que satisfazer essa equação da cônica aqui. Então, P dividido por esse segmento aqui, que é FL, tem que ser igual a epsilon. Simplesmente usei essa equação. Então, vou fazer assim, P igual a epsilon vezes o segmento FL. E esse segmento FL eu vou escrever assim. Vamos fazer aparecer agora as coordenadas polares. Essa distância F até Q eu vou chamar de R. Esse segmento aqui. E esse ângulo aqui, com o eixo X, eu vou chamar de φ, justamente as coordenadas polares. Então, esse segmento FL é R cosseno φ, esse pedacinho aqui, esse cateto adjacente, mais QL. O segmento QL. Então, aqui eu tenho epsilon R cosseno φ, e aí sobrou epsilon QL. Epsilon QL, vou pegar daqui, é FQ. Quem é FQ? Segmento daqui até aqui é R. Então, mais R. E daqui eu tirei o R em função de φ, a representação polar da cônica. R é igual, isola o R daqui, o semilatus rectum, sobre 1 mais epsilon, excentricidade, cosseno φ. Essa é a representação polar da cônica. Agora uma observação importante, pessoal. Notem que quando a gente deduziu essa fórmula polar para a seção cônica, eu coloquei o sistema de coordenadas XY com essa cara aqui, né? O que acontece se eu rodar um pouquinho o sistema de coordenadas XY? Por exemplo, assim, eu rodei de um ângulo, vamos chamar esse ângulo de φ0. Tudo que eu fiz aqui continua valendo. O R eu continuo escrevendo como R igual a P1 mais epsilon cosseno. Só que cuidado, né? Cosseno de φ. Quem é φ? Aqui era o ângulo entre o R e esse eixo horizontal. Então, é esse ângulo aqui. Vamos chamar agora de θ. Então, P sobre 1 mais cosseno, epsilon cosseno θ. É a mesma expressão. Estou usando o mesmo ângulo, não aconteceu nada diferente. Só que agora eu vou escrever esse cosseno θ em termos do ângulo das coordenadas polares. Eu rodei o sistema, esse aqui é o novo eixo X. Então, o ângulo das coordenadas polares vai ser esse ângulo aqui que eu vou usar. Vai de R até o eixo X. Vamos chamar esse ângulo de φ. Quem é θ, portanto? É φ menos φ0. Então, R é igual a P1 mais epsilon de cosseno de φ menos φ0, onde φ0 é uma constante. E o φ é o ângulo polar. Então, o significado desse parâmetro φ0
é uma rotação dessa seção cônica. Então, posso rodar ela em torno do eixo Z e eu parametrizo essa rotação pelo φ0. Então, posso ter cônicas assim, por exemplo. Tá aqui, agora eu considero o sistema XY fixo. E eu rodo a cônica, ao invés de rodar o sistema de coordenadas. É equivalente. Aqui eu tenho um dado valor de φ0. O φ0 é igual a 0. Aqui eu poderia ter outro valor de φ0. Aqui outro. E assim por diante. Em alguns casos a gente vai poder encontrar, por exemplo, a situação em que o φ0 é π. Então, notem que se φ0 for igual a π, esse cosseno de φ menos φ0 vai virar menos cosseno φ. Aí eu posso ter um R assim também. P1 menos, apareceu um sinal de menos aqui. Epsilon cosseno φ. Continua sendo uma seção cônica. Eu só rodei ela de um ângulo π. Uma segunda observação diz respeito à hipérbole. Aqui eu tenho uma hipérbole, está aqui o nosso R, está aqui o nosso φ, mesmo R φ que eu tinha antes. Ela é dada por essa expressão, mesma que eu tinha antes, com epsilon maior que 1. Só que aqui a gente tem que notar o seguinte. Começo de um φ igual a 0, estou nesse ponto aqui, e vou aumentando o φ. Por causa desse epsilon maior que 1, vai chegar uma hora que esse R vai divergir. Então, esse R ele vai para o infinito quando esse denominador aqui vai para 0. 1 mais epsilon cosseno φ tende a 0. Ou, equivalentemente, quando esse φ vai para φ0, que é, isolando o φ aqui, arco cosseno de menos 1 sobre epsilon. Quem é esse ângulo φ0? Dá para ver do desenho. Eu pego um R aqui e vou aumentando o ângulo φ, até que φ é igual a φ0, esse ângulo aqui. Aí o R diverge. E quando φ for igual a menos φ0, ele diverge também. Está aqui o ângulo φ, vou diminuindo, até chegar a menos φ0. Então, esse ângulo aqui vale φ0 e esse ângulo aqui vale menos φ0. Então, quando o ângulo φ estiver entre menos φ0, maior que menos φ0, e menor que φ0, ou seja, vou daqui até aqui, eu traço o que a gente chama de primeiro ramo da hipérbole. E esse R aqui é positivo. Esse aqui é o primeiro ramo. Agora vamos considerar a situação em que o ângulo φ não está nesse domínio aqui. Ele nunca vai ser menos φ0 ou φ0. Então, vamos considerar o ângulo φ maior que φ0 e menor que esse ângulo aqui. Então, está aqui o ângulo φ0. Aí eu vou aumentando, menor que 2π menos φ0. Nessa situação, o R vai ser negativo. Esse denominador aqui ele não dá 0, mas ele é menor que 0. Então, eu tenho R menor que 0. O que significa R menor que 0? Faz sentido? Ainda faz sentido. O que vai acontecer é o seguinte. Eu peguei, por exemplo, esse ângulo aqui. Está dando R menor que 0. Significa que, neste ângulo, ao invés de eu andar para frente, eu vou dar os passos
para trás. Então, eu vou andar nessa direção aqui. Vou andar uma magnitude R nessa direção. E paro naquela magnitude. Quando eu fizer isso para todos esses ângulos nesse domínio aqui, e vou dando os passos para trás, eu vou formar essa curva aqui, que é chamada de segundo ramo da hipérbole. Então vamos ver agora uma maneira mais conveniente da gente descrever esse segundo ramo, sem usar números negativos. Então lembrando, esse ângulo que saiu daqui e veio até aqui é o nosso ângulo φ. Eu vou olhar agora para o módulo de R. Eu vou chamar esse módulo de R de esse R cursivo. Quem é esse R cursivo? Justamente esse segmento em verde. Módulo de R, uma quantidade positiva. Módulo de R, pega o módulo disso aqui. Esse cara é um número negativo para esse ângulo. Então, o módulo desse número negativo é o negativo dele. É menos P sobre 1 mais epsilon cosseno φ. E eu não quero descrever os pontos nesse segundo ramo usando esse ângulo φ aqui. Eu vou usar esse ângulo φ cursivo aqui. Vai ser mais conveniente. Então, tenho que escrever agora esse φ cursivo em termos desse φ, ou esse φ em termos desse φ cursivo. Dá para pegar aqui do desenho. Eu tenho que o φ cursivo é igual a φ menos π. Aí eu jogo nessa expressão aqui. Então, R cursivo é igual a menos P sobre 1 mais epsilon cosseno de φ mais π. Então, aqui eu tenho menos P. Lembra que o P é sempre um número positivo. Sobre 1 menos epsilon cosseno de φ. Esse aqui é o nosso R. Então, se eu encontrar essa expressão aqui, que tem alguns sinais trocados em relação à nossa expressão original, apareceu um sinal de menos aqui em cima, um sinal de menos aqui no epsilon. Isso aqui ainda pertence a uma seção cônica. Isso aqui é o segundo ramo da hipérbole. Essa expressão aqui vai ser bem útil quando a gente falar de uma força que vai com o inverso do quadrado da distância, mas repulsiva. Notem que o φ aqui ele não está em qualquer domínio. Então lembrem que no segundo ramo o R cursivo está aqui, está variando aqui, e ele vai até esse ângulo máximo φ0. Aí ele diverge. E posso diminuir também o ângulo, ele vai diminuir até menos φ0. Aí diverge de novo. Então a gente quer descobrir quem é o φ0. Esse ângulo aqui, daqui até aqui, vale o φ0 não cursivo. Esse cara aqui, arco cosseno de menos 1 sobre epsilon. E se eu continuar, portanto, até aqui, eu tenho 2π menos φ0. Era esse limite aqui. Portanto, o φ0 é igual a 2π menos φ0 menos π. π menos φ0. Então, o ângulo φ cursivo do segundo ramo da hipérbole, ele vai ser maior que menos φ0, esse cara aqui, ou seja, maior que φ0 menos π, que é esse ângulo aqui, e menor que
φ0. Π menos φ0. Esse é o segundo ramo, vai formar o segundo ramo da hipérbole. Então, pessoal, nesse vídeo é isso. E aí no próximo vídeo a gente começa a trabalhar com a força que depende do inverso do quadrado da distância. E aí essas seções cônicas vão ser importantes. Então, até lá!